Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Espero que tudo certinho com vocês. Olha só, na nossa aula de hoje eu vou fazer aqui a correção comentada do teste de redação, né? O teste que vocês fizeram na semana passada, né? Exatamente uma semana que vocês fizeram. E eu vou fazer a correção comentada aqui, mostrando para vocês quais seriam as respostas corretas, né, das questões e porventura esclarecendo talvez algumas dúvidas que tenham surgido aí no momento de realização do teste. Se alguém continuar com alguma dúvida, vocês podem perguntar na aula Zoom que nós teremos depois, tá bom? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a nossa visualização, para que fique melhor para todo mundo enxergar e acompanhar. Então, esse teste tinha 9 questões, né? Nós tínhamos como conteúdo texto dissertativo argumentativo. E nós estudamos exaustivamente esse conteúdo, né, gente? E esse teste, ele era um teste teórico-conceitual, né? Que era um teste que vocês precisariam responder perguntas que envolviam a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a linguagem que é utilizada, e também análise de um texto dissertativo argumentativo. Então, estava assim, bem tranquilo em relação ao teste, porque foram coisas que nós analisamos muito nas nossas aulas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão era a seguinte: a respeito do texto dissertativo argumentativo, assinale a alternativa correta. Então, vocês precisariam só ler aqui, né, quais eram as alternativas. Nós tínhamos 4 alternativas, e nessas alternativas marcar o que era correto, tá bom? Então, vamos ver aqui. Letra A. Trata-se de um gênero textual narrativo a partir do qual o autor expressa o seu ponto de vista sobre algum assunto. Então, o texto dissertativo argumentativo, a gente sabe que o autor expressa, né, o seu ponto de vista sobre um assunto. Isso é verdade. Mas ele não é um gênero textual narrativo, certo? Por conta disso aqui, essa letra A está errada, né? Porque quais são os gêneros textuais narrativos? São aqueles gêneros que a gente está ali para contar uma história. Então, o conto, a crônica, a fábula, né? Não é o caso do texto dissertativo argumentativo, né? O próprio nome já dá essa dica aí para a gente que não se trata de um texto narrativo. Então, por isso, a letra A está errada. Letra B. A linguagem característica desse tipo de texto costuma ser rebuscada com constante uso de figuras de linguagem conotativa. Erradíssimo, gente, ó. Toda essa parte aqui, que é uma linguagem rebuscada, que faz muito uso de figuras de linguagem conotativa, errado, né? A gente viu que a linguagem é bem simples e essas características aqui, ó, bastante uso de figuras de linguagens e da linguagem conotativa, isso é muito usado nos gêneros literários, que não é o caso do texto dissertativo argumentativo, né? Ele se enquadra aí nos gêneros não literários. Então, para esse tipo de texto, nós usamos o mínimo possível de figuras de linguagem e não fazemos uso da linguagem conotativa. A linguagem conotativa, gente, é a linguagem que é mais poética, né? A linguagem que, de fato, você vai encontrar mais nos textos literários. Uma dica aqui, para vocês nunca mais confundirem linguagem conotativa de linguagem denotativa. A gente costuma dizer que a linguagem conotativa, quando você ouvir a palavra conotativa, você lembra de coração. Eu não sei quem inventou isso, mas enfim. Você lembra de coração, e aí você vai pensar que coração está mais relacionado à poesia, à literatura, enfim. E a linguagem denotativa seria essa linguagem que é usada mais nos termos técnicos, né? Nos textos que não compõem os gêneros narrativos, tá bom? Então, é o texto dissertativo argumentativo. A linguagem é simples, com poucas figuras de linguagem e linguagem denotativa e não conotativa. Portanto, essa aqui está toda errada, a letra B. Letra C. Tem como características principais promover debates sobre assuntos que são de interesse da sociedade, expor a opinião do autor sobre determinado assunto e convencer o leitor a respeito da opinião de quem escreve. Então, tudo bem, a letra C aqui, se a gente observar, a gente não percebe nenhuma incoerência. Então, tem a característica de promover debates de temas de interesse da sociedade, expõe a opinião do autor e convence o leitor. Tá ok. Vamos ver a letra D? É um texto que vem ganhando muito destaque em tempos recentes, especialmente pelo seu largo uso em provas de concursos e vestibulares, ok. Tendo em vista que se trata de um gênero expositivo, ok também, que tem como principal objetivo informar o leitor. Aqui é o nosso pontinho que faz com que essa letra D esteja errada. O principal objetivo do texto dissertativo argumentativo não é informar o leitor. O principal objetivo, a gente já viu,
que é convencer alguém a respeito de uma opinião que se defende. Então, essa letra D, por esse finalzinho aqui, está errada. Portanto, a resposta correta para a gente aqui seria a letra C. Beleza? Questão de número 2. Considerando a estrutura do texto dissertativo argumentativo, assinale a alternativa que descreve corretamente as características de cada parte desse texto. Então, mais uma vez, a gente vai procurar pela alternativa correta. E agora nós vamos pensar diretamente na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vamos então, letra A. Introdução é o início do texto. É na introdução que se discute o tema do texto, bem como a opinião do autor a respeito desse tema. É também na introdução que o autor convence o leitor a respeito do ponto de vista defendido. Então, olha só, a introdução realmente é o início, realmente a gente vai apresentar o tema do texto e a opinião ali, mas não é na introdução que nós convencemos alguém da nossa opinião, né? Isso a gente faz lá no desenvolvimento. Então, por esse pontinho aqui, a letra A está incorreta. Letra B. Desenvolvimento. Normalmente localizado nos parágrafos do meio, o desenvolvimento é, em comparação com o restante do texto, um momento de maior aprofundamento no tema. É quando são utilizados os argumentos que sustentam a opinião do autor. Bom, essa letra B, ela tá bem okzinha, né? Se a gente ver aqui, ó, são os parágrafos do meio, realmente é um momento de maior aprofundamento no tema, e é também no desenvolvimento que nós utilizamos os argumentos. Então, ok, vamos para as próximas. Conclusão é o fechamento do texto. São características da conclusão a retomada do assunto principal, o acréscimo de informações que se relacionam com o tema e uma proposta de solução para o problema apresentado. Então, olha só, essa letra C, o probleminha dela aqui, ó, tá nisso aqui, o acréscimo de informações. Na conclusão, nós já vimos, nós não acrescentamos mais nada. A gente vai retomar o assunto principal, a gente vai trazer a nossa proposta de solução, mas acrescentar informações, isso aí não. Então, a letra C também está incorreta. Letra D. Introdução. É o início do texto. A introdução é um momento curto, que normalmente não traz muitos detalhes, sendo dedicado exclusivamente para a apresentação da temática principal do texto. Deixa eu ver se tem mais alguma. Letra E. Tem. Tá. Mas aqui, ó, a letra D. Essa letra D, ela traz aqui informações que são interessantes, né? A introdução é o início do texto, verdade. É um momento curto, verdade. Não traz muitos detalhes, verdade. E apresenta a temática principal do texto, apresenta qual é o tema do texto. Então, tudo ok nessa letra D. A não ser por essa palavrinha aqui, ó, exclusivamente. Então, a introdução, embora seja esse momento que a gente vai apresentar a temática principal do texto, ela não é usada exclusivamente para isso. Por que não, professora? Ora, é na introdução que nós vamos apresentar a nossa tese, que é a nossa opinião, nosso ponto de vista sobre o assunto. Portanto, ela é dedicada exclusivamente para a apresentação da temática do texto? Errado. Ela é dedicada para isso também, mas não apenas para isso. Então, letra D é errada. E a letra E, desenvolvimento, também compreendido como meio do texto, é o momento em que o autor se dedica a pensar em como solucionar o problema abordado para a temática principal. Então, não é, né, gente? Totalmente errado. Por esse ponto aqui, ó, pensar em como solucionar o problema abordado não é no desenvolvimento, isso é na conclusão. Então, a nossa resposta só pode ser a letra B, né? Já descartamos aí todas as outras. Beleza? Questão 3 agora. Nós começamos as questões dissertativas, né? De escrever, como vocês chamam. Então, ainda pensando a respeito da estrutura do texto dissertativo argumentativo, mencione o que não é recomendado que seja abordado em cada uma das partes mencionadas abaixo. Nessa questão 3, vocês iam dizer o que não é papel da introdução e o que não é papel da conclusão. E a questão anterior já até ajudava, né? Uma vez que eu fui marcando ali o que estava errado, já dava uma ajuda aí nessa questão 3. Então, o que a gente não pode apresentar na introdução? Na introdução, não é o momento, né, como a gente já mencionou, nós nos aprofundarmos no tema, então não é o momento de trazer argumentos e nem propostas de solução para o tema, a gente só apresenta o tema e a nossa opinião sobre ele.
E no caso da conclusão, a gente viu há pouco, não é o momento de acrescentar mais nenhuma ideia, é o momento só de fechar as ideias que já foram trabalhadas ao longo do texto. Então, formulando isso em resposta, nós poderíamos escrever da seguinte maneira, que não é recomendado que seja abordado em cada uma das partes mencionadas abaixo. Então, vamos lá. Então, não é papel da introdução dedicar-se a produzir argumentos, aprofundar-se no tema e nem apresentar proposta de solução para o problema trabalhado. E no caso da conclusão, vamos colocar que não é o momento para o acréscimo de informações e nem de aprofundar-se no tema proposto. Beleza, gente? Então, quem colocou qualquer coisa próximo disso, a questão vai ser considerada correta também, tá? E aí é tudo que a gente já viu, né? Quando a gente estudou a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a gente viu muito bem o que é que pode ser feito em cada parte e o que é que não pode ser feito. Beleza? Questão 4. Pensando na questão da linguagem, o que significa afirmar que o texto dissertativo argumentativo faz uso de uma linguagem a um só tempo dissertativa e argumentativa? E quais efeitos de sentido isso provoca no texto? Então, nessa questão, o que eu queria que vocês observassem é pontualmente o que é que significa eu dizer que um texto é dissertativo e o que é que significa eu dizer que um texto utiliza uma linguagem dissertativa, e o que é que significa eu dizer que o texto utiliza uma linguagem argumentativa. Como é que isso pode ser percebido no texto dissertativo argumentativo? Era basicamente isso que vocês precisariam responder. E eu disse em aula que dissertação significa você expor um assunto, né? Você falar sobre um determinado tema. Então, eu disse que toda vez que a gente está falando sobre algum assunto, tanto oralmente quanto de um ponto de vista escrito, nós estamos fazendo ali uma dissertação, né? Dissertar nada mais é do que expor algum assunto, falar sobre algum assunto. E a argumentação é usar de argumentos, né? Pode parecer até redundante, mas é isso mesmo. Usar de argumentos para poder convencer o seu interlocutor, a pessoa que lhe escuta ou a pessoa que lhe lê, a respeito da sua opinião, a respeito do seu ponto de vista. Então, isso é dissertação e isso é argumentação. Como é que a gente consegue perceber isso dentro do texto dissertativo argumentativo, né? Como é que o uso dessas duas linguagens pode ser percebido dentro desse texto? Bom, o texto dissertativo argumentativo vai ser, então, ao mesmo tempo, um texto que tanto expõe um determinado assunto, quanto um texto que faz uso de argumentos para defender algum ponto de vista, né? A gente comentou sobre isso, sobre essa característica do texto dissertativo argumentativo. Qual é o efeito de sentido? Isso vai tanto informar o meu leitor, quanto promover debates e também estimular, né, a formação de argumentos que se relacionem com um determinado ponto de vista. Beleza? Então, essa resposta poderia ficar mais ou menos assim. Significa... Deixa eu colocar logo no vermelhinho para já ir destacando. Então, significa que é um texto no qual nós teremos tanto a exposição de um tema, né, que seria a dissertação, quanto a defesa de um ponto de vista. Vou colocar aqui através de argumentos, né, até fica melhor, através de argumentos, que seria, então, a argumentação. Como efeitos de sentido, que é a segunda parte dessa pergunta aqui,
o texto Então, como efeitos de sentido, o texto estimulará o conhecimento e debates a respeito de um tema, né, que vai ser o uso da linguagem dissertativa, bem como a formação de uma opinião e de argumentos que se relacionem com o tema. No sentido de que se eu faço uso de uma linguagem argumentativa, eu não vou simplesmente expor um tema, né? Eu também vou formar a minha opinião sobre ele e defendê-lo. Beleza? Era isso que vocês precisariam dizer aqui na questão 4. Questão 5. Sobre a argumentação no texto dissertativo argumentativo, respondo. Por que a argumentação é importante dentro desse tipo de texto? Bom, porque como a gente acabou de ver, o texto dissertativo argumentativo ele não existe simplesmente para informar um leitor, né? Ele existe para convencer alguém a respeito de uma opinião que se defende. Então, por isso que a argumentação é importante. Eu tenho que ter uma argumentação bem construída, uma argumentação sólida, para poder convencer o meu leitor. Então, por que a argumentação é importante? Porque o texto dissertativo argumentativo tem como um de seus objetivos convencer o leitor a respeito da opinião que quem escreve. Pronto, só precisava isso como resposta. Então, um dos objetivos é convencer, eu tenho que ter argumentos, beleza? Letra B. Quais recursos o autor... A gente desceu muito. Vou voltar aqui para a letra B. Quais recursos o autor de um texto dissertativo argumentativo pode utilizar para servir como base e fortalecer a sua argumentação? Voltando para o que a gente já comentou em sala também, a argumentação não pode ser a minha opinião é essa porque sim. Não, se eu quero convencer as pessoas, eu tenho que ter uma argumentação sólida, né? Bem desenvolvida. E o que é que eu posso utilizar para fortalecer a minha argumentação? Então, a minha argumentação ela vai ficar melhor quando eu vou além do senso comum, quando eu vou além das ideias que estão aí simplesmente porque estão. Ela fica mais bem feita quando ela é ancorada em dados estatísticos, em notícias, né, que foram amplamente veiculadas na mídia, em citações de pessoas que se dedicaram a pensar sobre o assunto. Então, são esses os recursos que nós podemos utilizar para fortalecer a nossa argumentação. Beleza? Então, dados estatísticos notícias veiculadas nas grandes mídias, citações de especialistas no assunto. São alguns dos recursos que nós podemos utilizar para fortalecer a nossa argumentação. Beleza? Ok. E aí, então, tinha um texto para vocês lerem aqui, um texto dissertativo argumentativo, óbvio, que tinha como título aqui O Inferno São os Outros. E aí vocês iam ler o texto e responder as perguntas. Eu vou lendo o texto à medida que nós formos respondendo as perguntas aqui, tá bom? A primeira perguntava, qual é o tema do texto? Então, o tema a gente já sabe, é a ideia principal sobre o que esse texto fala, né? Vocês precisariam ler o texto e depois do texto a gente faz essa pergunta, né? Qual é a ideia principal que esse texto deixa para mim? Nesse caso aqui, gente, lendo esse texto, nós poderíamos, a um primeiro momento, pensar que esse texto está falando sobre lei seca, né? Que é quando vocês leem aqui, vocês vão ver que é um assunto, né, realmente que aparece aí. Mas quando nós observamos, não está falando sobre necessidade da lei seca. Vocês precisariam, tem tudo a ver com lei seca, mas vocês precisariam especificar, né, o que é que se relaciona com lei seca. Não está falando sobre a necessidade de implementação da lei seca, nada disso. Veja que está falando aqui
alguns impactos, né, da lei seca que já foi implementada no Brasil. Então, olha só, a pessoa que escreveu esse texto, ela está falando sobre o que aconteceu no Brasil depois que a lei seca foi implementada. Quando a gente lê o texto, a gente observa isso. Portanto, nós podemos dizer aqui que o tema do texto pode ser definido como impactos, eu vou colocar aqui, impactos da implementação da lei seca no Brasil. Porque não seria só lei seca, ela não tá... Quando eu digo assim, o tema é lei seca, aí fica parecendo, sim, mas lei seca o quê? O texto está descrevendo o que é lei seca? Não, o texto está falando sobre algumas coisas que já são resultados da implementação dessa lei. Então, nós podemos fechar que o tema do texto é esse aí, tá bom? E aí vale uma alertinha, uma lembrança aqui para vocês, que tema é diferente de título, né? Então, é muito comum, quando aparece essa pergunta, qual é o tema do texto, as pessoas irem aqui em cima, pegarem o inferno são os outros, copiarem lá e colocarem. Mas o tema do texto não é esse é o título que a pessoa escolheu, né? O título é só uma forma de apresentar esse texto, mas não necessariamente é o tema. Às vezes coincide, né, de o tema ser o título, mas título e tema são coisas diferentes. O título, eu olho para o texto, eu já sei qual é. O tema, eu preciso ler, né, o texto e me fazer essa pergunta. Qual a ideia principal desse texto aqui? Bom? Então, atentem-se a isso também, né? Título e tema não são a mesma coisa. A questão 7. Qual a tese apresentada no texto? Então, olha só. Tese é o ponto de vista, né? A gente já falou sobre isso. É a opinião da pessoa a respeito daquele assunto. E a tese, gente, estratégia de leitura aqui para vocês, quando vou analisar um texto dissertativo argumentativo, vocês já conhecem a estrutura desse texto. Onde é que aparece a tese? É na conclusão? No desenvolvimento? É na introdução, né? É no primeiro parágrafo desse texto. Então, se a questão 7 me pergunta qual é a tese, eu nem preciso me procurar em analisar todos os parágrafos. Basta eu ir para o primeiro parágrafo, que é a minha introdução, porque a minha tese vai estar aqui. A tese não aparece no final do texto, ela só pode aparecer no começo. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo, ele diz assim pra gente. Com base nos dois signos opostos, liberdade e responsabilidade, costuma-se dizer que a liberdade de determinado indivíduo termina quando começa a sua responsabilidade. No Brasil, muitos acidentes de trânsito acontecem justamente pelo fato de as pessoas não conhecerem o ponto final de sua responsabilidade. Analisando tal problema e suas consequências, o governo implantou a lei seca, objetivando um menor número de acidentes no trânsito. Então, a gente já compreendeu que o tema desse texto é sobre os efeitos, né, da lei seca no Brasil e qual é a opinião que essa pessoa vai defender. Quando eu olho para esse parágrafo, o que é que eu consigo definir como opinião? Eu já sei o tema. Qual é a opinião que ela defende aqui? A tese, gente, mais uma dica, quase sempre ela vem no final do parágrafo. Eu não vou dizer que vem sempre, porque, né, nunca é sempre tem as exceções. Mas quase sempre ela vai vir no final do parágrafo. É o caso desse texto aqui. A gente pode entender que a tese, ela vem explicitamente nessa partezinha aqui, ó. Que a lei seca, ela foi desenvolvida no Brasil com o objetivo de diminuir o número de acidentes de trânsito. E ao longo do texto, né, vocês já leram o texto, vocês sabem, ao longo do texto ela vai dizer como é que isso aconteceu, né? Como que isso pode ter, como que essa lei pode ter contribuído aí para reduzir os acidentes de trânsito, né? Isso que é feito ao longo do texto. Então, qual é a tese apresentada ao longo do texto? Então, a ideia que essa pessoa vai defender aqui é de que a lei seca foi implementada no Brasil com o objetivo de diminuir o número de acidentes de trânsito. Beleza? Então, a opinião dela é que a lei seca não foi inventada para nada, né? Ela foi colocada no Brasil em virtude de uma necessidade que o país tinha, que era essa, diminuir o número de acidentes de trânsito.
Questão 8. Quais argumentos a autora faz uso para defender o seu ponto de vista? E aí, vamos voltar para aquela estratégia de leitura. Os argumentos eles aparecem no desenvolvimento, então eu não preciso me concentrar na conclusão nesse momento. Eu posso ficar ali nos parágrafos do meio, porque os argumentos eles vão estar ali. Então, olha só. Quais são os argumentos? Primeiramente, deve-se entender que a medida destinada ao governo tomar já está sendo colocada em prática. Além da implantação da lei, milhares de etilômetros foram adquiridos e, de maneira geral, a fiscalização ocorre corretamente. Então, aqui já é um primeiro argumento de que, de maneira geral, né, a fiscalização ocorre corretamente. E aí nós vimos aqui. De acordo com a pesquisa feita pelo IBPS, com dados do Rio de Janeiro, 97% da população aprova o uso de bafômetros na fiscalização e com dados do DataSUS aconteceu uma queda de 6,2% na média nacional de mortes desde a implementação da lei. Pela interpretação dos índices, percebe-se que a população já está conscientizada sobre a gravidade do problema, embora a média da redução das vítimas fatais ainda esteja baixa. Então, nós podemos observar que nesses parágrafos aqui, ela faz uso de dados, né, do DataSUS para dizer que já há uma redução na média nacional de mortes, né, que ela ainda considera baixa, mas que já existe. E que, de maneira geral, a fiscalização vem acontecendo corretamente. Então, esses são alguns argumentos que essa pessoa usa para defender de que a lei seca era necessária, né, nesse sentido de diminuir o número de mortes no Brasil. Né? Então, vamos formular isso aqui como uma resposta escrita, como nós poderíamos colocar. Vamos colocar aqui. Mostra que já é possível notar uma queda no número de mortes. De novo, gente, quem escreveu qualquer coisa próximo disso aqui, ou que apontou, porque a gente pode até apontar outros argumentos aqui no texto, quem apontou, a resposta vai ser considerada correta, tá bem? E a última questão, questão 9, com a proposta de solução do problema apresentada pela autora. Isso está na conclusão, então agora a gente vai aqui para a nossa conclusão. Conclui-se, então, que a parte mais difícil já está feita, as pessoas estão conscientizadas do problema. Agora, cabe aos estados e aos municípios o desenvolvimento de medidas criativas, como a repressão magnética implantada em um copo ao bebê dirigindo no Rio de Janeiro, que lutem energicamente contra a embriaguez no volante, para que assim, ao contrário do que o filósofo Sartre afirmava, o inferno deixe de ser os outros, os quais não sabem usufruir da sua liberdade, e de quebra se possa viver em um país livre de atitudes inconsequentes. Então, o que é que ela acha que ainda falta fazer? A gente acha, aqui nesse parágrafo, cabe aos estados e municípios o desenvolvimento de medidas criativas que lutem energicamente contra a embriaguez no volante. Então, o que ela diz aqui, de maneira geral, o Brasil já deu o primeiro passo, que foi a implementação da lei, e agora é responsabilidade dos estados e municípios desenvolver medidas que diminuam a embriaguez no volante. Então, é responsabilidade dos estados e municípios desenvolverem medidas, que diminuam a embriaguez no volante. Beleza, gente? Então, se a gente observar aqui, o teste estava bem tranquilinho mesmo. Era só conhecimentos básicos, né, sobre o texto dissertativo argumentativo, que a gente viu, né, exaustivamente nas nossas aulas, volto a dizer, e a análise e interpretação de um texto, tá bom? Então, em breve vocês vão receber aí os testes corrigidos. E é isso. Qualquer outra dúvida a gente pode tirar na aula online, beleza? Tchau, tchau, gente. Fiquem bem aí.